No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura, eu vou repetir, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora vamos por onde nós iremos pregar, que é o capacete. Versículo 17, acompanha comigo, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só quem pode, senta glorificando aquele que é digno. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Fala conosco, ó Pai, fala com a tua casa e fala com a tua igreja. Derrama sobre nós, ó Pai, o orvalho do céu e frutifique em nosso coração, ó Pai, a semente da tua palavra. E quem concorda com essa oração diz amém. Até porque a palavra de Deus diz que quando nós concordamos com a mesma coisa, o mesmo assunto, Deus está presente. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, concordarem, ali o Senhor estará presente. Então eu creio que você concordou com esta oração. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Todos nós sabemos aqui sobre, eu creio que boa parte conhece sobre as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, é um texto muito conhecido. E eu gostaria da sua atenção, amém? Quem puder não mexer no celular, ou não ficar olhando para o outro, porque senão eu desconcentro. Agora, dando a glória a Deus, é mais incentivo para quem está aqui, amém? Então fica ligado, irmãos, não perca esta oportunidade. Então, irmãos, esse texto aqui é conhecido por todo mundo. A palavra de Deus fala assim, olha, revesti-vos. O que é o ato de revestimento? É colocar em alguém uma roupa, em alguém que já está vestido. Por isso se usa o termo revestido. Eu vou te dar um exemplo. Nós que estamos aqui no Brasil, eu estou aqui estou revestido, né, com terno. Terno geralmente é para frio, né, e nós que estamos aqui nesse clima tropical, nós aderimos ternos aí por uma cultura escocesa, né, europeia, mas enfim. Para nós morarmos aqui no Brasil, a gente não precisa colocar agasalho de frio, touca, sim ou não? Nós bastamos apenas para sobreviver ao clima do Brasil, bastamos estar com uma camiseta, um short, uma bermuda, enfim. Esse clima não nos matará. Mas se você fizer uma viagem para o norte dos Estados Unidos ou o norte do Canadá, o fato de você estar vestido não vai garantir a tua sobrevivência. O fato de você estar vestido não vai fazer você suportar ao frio e à situação climática de lá. E quem está comigo diz amém. Então, para você sobreviver no Alasca, para você sobreviver no norte da Europa, o que você precisa? Não, você não pode estar vestido, você tem que estar o quê? Revestido. Então, Paulo está trazendo para nós um contexto espiritual em que nós estamos numa guerra. E o que Paulo está falando para a gente é o seguinte, olha, para nós vencermos esta guerra e esta batalha espiritual, para você ser vencedor, você não basta estar vestido apenas, com a fé, vestido ali com o Espírito Santo, quando você aceita, você tem que ser revestido de poder, e você tem que se revestir com as armaduras de Deus. Para prestar atenção numa coisa, quando nós aceitamos Jesus, nós nos vestimos com o Espírito Santo. Porém, quando nós buscamos os dons espirituais, quando nós buscamos a glória e o poder de Deus, nós somos revestidos. E quando somos revestidos, somos mais fortalecidos. A Bíblia diz que Satanás, ele brama como um leão, buscando a quem tragar. Então, vamos supor que, quando você aceita Jesus, é como se você estivesse na frente do leão e você possui apenas uma faca para enfrentar o leão. Uma faca pode matar o leão? Pode. Mas a situação é um pouco mais difícil, concorda comigo? Porém, quando você é revestido de poder, você troca o teu armamento. Teu armamento já não é mais uma faca. É como se fosse colocado uma arma de fogo nas suas mãos. Ou seja, você tem mais poder para vencer o inimigo.
Você adquire mais poder para enfrentar o leão. Então Paulo está falando para você, Paulo está falando para mim, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Oh glória! Tem gente aqui que já está pegando aqui o poder dessa palavra. Escute uma coisa, Paulo está anunciando que nos nossos dias iria vir tempos difíceis, tempos trabalhosos. Nós aceitamos Jesus, nós vamos passar por tribulações, todo mundo sabe. Assim como o ímpio passa tribulações, nós também passaremos. Só que a nossa diferença é que nós passaremos com amparo. Nós passaremos com a certeza de que essa tribulação vai passar, o ímpio não tem essa certeza. Então, quando Paulo ele diz que nós devemos revestir do Espírito Santo para estar firmes, Paulo ele vai começar a dar várias armaduras. Paulo vai colocar escudo da fé, couraça da justiça, e o que o Espírito Santo ministrou à minha vida, que é o capacete da salvação. Eu gostaria de falar apenas desse instrumento, capacete da salvação. Então escuta, nessa guerra espiritual que eu e você vive, nós estamos constantemente e diariamente, full time, em uma batalha espiritual. Da mesma forma que eu vejo o Daniel, que eu vejo essas cadeiras, que eu vejo você, o mundo espiritual, ele é tão ou superior real ao que nós estamos vendo aqui. Porque antes que existisse esse mundo físico, primeiramente o mundo é espiritual. Quem está comigo diz amém. Você, quando você foi criado, Adão, quando ele foi criado no paraíso, primeiramente criou um homem espiritual. A forma do homem foi só criada depois dos 7 dias. Então escuta. No dia 6, no 6º dia, a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e diz, a imagem e semelhança de Deus o criou. Só que quando que o homem vai ter forma? Depois dos 7 dias. Aí é então que Deus pega o homem do pó da terra e forma, ou seja, o homem primeiramente é espiritual, e depois ele é material. Então você entende que a nossa vida, a vida de um ser humano, de um servo de Deus nessa terra, ela deve primeiramente ser produzida naquilo que é espírito, naquilo primeiramente que é a tua origem. O teu primeiro pensamento deve ser em coisas que são espirituais, porque o que é material é algo que foi criado por um momento, agora o que é criado espiritualmente é eterno. Então quando eu passo a minha vida priorizando o que é material, eu estou desprezando a minha eternidade. Quando eu passo toda a minha vida com a cabeça no que é material, a minha vida vai se resumir como aquilo que é material, ou seja, momentâneo e temporário. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, é tirada de você a venda dos seus olhos, e você passa a não pensar somente no que é material, agora você passa a pensar no que é eterno, no que é duradouro, aleluia, e naquilo que não é momentâneo. Agora escuta aqui. Então Paulo diz para nós revestirmos que essa armadura, porque nós vivemos em uma guerra constante. Eu creio aqui que nessa noite, pessoas que estão com dúvidas, ou que estão passando por uma batalha espiritual muito grande, eu creio que a dúvida de muita gente vai ser solucionada aqui nesse lugar, pela luz do Espírito Santo. Então olha para cá. O mesmo Deus que nos alerta sobre o perigo de Satanás, o mesmo Deus que nos alerta sobre o inimigo, é o mesmo Deus que dispõe a mim e a você as armaduras certas para poder combatê-lo. Então se alguém cai no pecado, ele não pode culpar a Deus, porque o mesmo Deus que alerta é o mesmo Deus que dá arma para te livrar, aleluia. Tem gente que já está pegando aqui essa palavra. A Bíblia diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que a Bíblia está falando? Você não pode somente colocar um capacete da salvação e jogar o escudo da fé fora. Você não pode somente colocar o peitoral e desprezar talvez a botina do soldado. Quem está comigo diz amém. Escuta aqui. A Bíblia diz, tomai toda a armadura de Deus. A Bíblia não diz para você pegar apenas a armadura que te convém. A Bíblia não diz para você pegar somente a armadura que você considera mais importante. A Bíblia diz, tomai toda a armadura de Deus. Porque se você está revestido com as armaduras de Deus, mas existe ainda alguma coisa que você não está vestido, é a brecha suficiente para Satanás poder trabalhar na sua vida e te matar.
Os irmãos estão um pouco distraídos, preste atenção aqui. Paulo está usando um exemplo de armadura de um cidadão, de um soldado romano. Então ele começa a descrever tudo que um soldado precisa para sobreviver numa batalha. Escute aqui. A Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus. Você sabe por que tem pessoas que não conseguem ser vitoriosas na vida espiritual? Não conseguem vencer a batalha espiritual porque ela ainda não tomou toda a armadura de Deus. Porque o soldado geralmente ele é mais cuidadoso com aquilo que é mais importante. Então o soldado coloca o capacete, coloca o peitoral, mas muitas vezes não se preocupa com o pé, não se preocupa com a coxa, porque na cabeça do soldado o que é mais importante? Se alguém joga uma flecha, o meu peito tem que estar protegido, porque se a flecha pega no peito, a morte é imediata. Agora escuta uma coisa. Só que quando você despreza, por exemplo, de calçar os seus pés, você corre um grande perigo de Satanás te derrubar naquilo que tu despreza. O soldado, geralmente se preocupa com o que é mais importante, como eu te falei aqui, só que um soldado também pode morrer por um corte na perna. Um corte no pé de um soldado pode não matar na hora, mas vai infeccionar e vai matar ele depois. Então escuta uma coisa. Existem ciladas de Satanás que não te mata agora, mas se você não tiver com toda a armadura de Deus, até a parte que você despreza, não te mata agora, mas te mata depois, aleluia. Então tem gente que diz assim: olha, eu não olho impuramente para ninguém na rua, eu não penso de forma maldosa, eu não roubo ninguém, mas ele não consegue largar a fofoca, ou seja, ele colocou aquilo que é mais importante, aquilo que ele considera ser fraco, ele despreza, e é nessa área que Satanás vai trabalhar. Então a Bíblia: tomai toda a armadura de Deus, aleluia. Você não pode desprezar aquilo que é pequeno. Você está vendo aqui a epidemia que tem aqui em Brasília, no Brasil? O que é que mais está matando aqui hoje? Você pode falar para mim? Dengue. E qual o tamanho do mosquito? Você sabia que o animal que mais mata no mundo é mosquito? Mosquito é pequeno, mas mata. Existem coisas que na nossa vida a gente desconsidera, acha pequeno, mas mata, aleluia. Tem gente que olha para a sua vida e diz: eu não roubo ninguém, eu não adultério. Mas eu creio também que Deus não se preocupa muito com o meu dízimo, ou seja, Ele não se reveste com tudo, Ele ainda tem algo, Ele tem aquilo que é pequeno, que ainda Ele tem uma reserva, que Ele não se brindou todo com a armadura de Deus. Ele diz: eu não roubo, eu não faço tal coisa, mas eu creio que ouvir aquela música do mundo na minha casa ou tomar um vinho não desagrada a Deus, e é através dessas brechas que Satanás mata. Porque quando o soldado reveste com a armadura de Deus, ele fica se preocupando só com o capacete, só com o peitoral. Coisas que, se forem acertadas, mata de forma iminente. Só que ele esquece do pé. Se um soldado está passando por um monte de corpo, e uma ponta da lâmina passa no pé dele, aquela quantidade de sangue, de coisa, vai infeccionar. Não tinha tanta medicina, o soldado ia morrer por causa de um corte no pé. Então olha para cá, presta atenção. Você que é soldado de Cristo, você deve se revestir com toda a armadura de Deus. Não coloca na sua vida espiritual somente aquilo que você acha ser importante. Tudo que está na Bíblia é importante para a sua vida. Quem está comigo diz amém. Preste atenção aqui, aleluia. Não coloque na sua vida espiritual somente aquilo que te agrada. Não coloque na sua vida espiritual aquilo que você acha que convém. A Bíblia não é um cardápio para me olhar para ela e dizer: esse livro serve, esse livro não serve. Esse capítulo é para mim, esse capítulo não é não. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e tudo que está nela serve para mim, aleluia. Leia a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo, e pratique para ser santo, aleluia. O segredo está na palavra de Deus, oh glória. Quem não está prestando atenção, está perdendo o que Deus quer falar. Você sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Se Satanás consegue distrair aquilo que tu ouve, você nunca vai chegar à fé. Se por qualquer coisa você olha o celular e fica pensando coisa lá fora, a tua fé nunca vai crescer. E você vai passar a vida toda murmurando, dizendo: Senhor, por que eu não cresço espiritualmente? Porque a fé vem pelo ouvir. Se tu não ouve, você não tem fé.
Decanto, decalassúria, abaçuia. Pode estar o pregador que for, pode ser analfabeto, seja o que for. Eu estou ouvindo atentamente a palavra de Deus, porque Deus pode usar um homem sem letra, e Deus pode não usar um homem letrado. Então preste atenção na palavra de Deus. O celular você mexe no dia todo, no seu trabalho, na casa de Deus não. Tira a sandália dos teus pés, esse lugar aqui é santo. Deus te trouxe aqui para tu ouvir a palavra dele, aleluia. Decanto, revassúria, abaçuia. Então escuta aqui, você já viu aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não voltei para Jesus por completo, porque eu estou aguardando o Senhor movimentar alguma coisa na minha vida. Você já ouviu alguém falar assim? Talvez seja você. Agora escuta uma coisa, a Bíblia diz, olha, a Bíblia, irmãos, é outro mundo, é outro nível. Olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 6, tomai a armadura de Deus, tomai. Tem gente que diz assim, olha, eu não me firmo hoje porque eu estou esperando Deus movimentar algo na minha vida. Só que a Bíblia não diz que Deus vai colocar armadura em você, sem você se permitir. Porque Deus não é ladrão. Então a Bíblia fala, tomai a armadura de Deus. Ou seja, existe um selo de proteção disponível para a sua casa e para a sua vida espiritual. Existem armas que estão disponíveis para você usar, para você ser liberto, ser transformado. Mas sabe por que você não é liberto nem transformado? Porque você não toma essa armadura. Você espera Deus colocar em você, quando na verdade Deus está dizendo, tomai a armadura de Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não vai encontrar Deus se você não buscar Ele. A Bíblia diz, buscar-me-eis e então me achareis quando me buscar de todo o coração. Agora você quer buscar Deus com o coração pela metade. Uma parte sua está aqui e outra parte está lá fora. O corpo está presente, mas a mente está distante, aleluia. Você só vai achar quando todo o teu ser estiver aqui dentro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Satanás te aceita pela metade. Satanás não se preocupa se você vem quinta e domingo aqui, mas na sexta-feira você fica em bar. Satanás não se preocupa. Satanás não tem esse ciúme. Satanás não se preocupa se você vai para a igreja, mas o seu pé está caminhando para o inferno. Ele não se preocupa, porque esse é o propósito dele. Agora Deus não te aceita pela metade. Deus não aceita o seu coração pela metade. Deus diz, buscar-me-eis, e só vai me encontrar se buscar com todo o coração, aleluia. Tem que estar com os dois pés na presença de Deus. Com Deus é 880, é tudo ou nada, aleluia. Quem está comigo diz amém, aleluia. Decanto, recalassúria, abaçuia. Quer uma prova disso? Apocalipse vai dizer, quem deras fosse frio ou quente, mas porque é morno eu vomito. É indeciso, não serve para estar na minha presença. Ou você é quente ou você é frio. Porque se você é fervoroso espiritual, você está salvo. Se você é frio, pelo menos você se declara que precisa de arrependimento. Agora, quem está na igreja e está no mundo, ele se sente salvo, ao passo que ele mesmo está perdido. Então Jesus falou assim, não serve, você tem que se identificar. Quem você é na minha presença? Deus está falando aqui, você pode dizer amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Agora, irmãos, a Bíblia diz, tomai toda a armadura de Deus. Agora eu quero falar do capacete da salvação. É desse instrumento que eu quero falar contigo. Por que a Bíblia diz capacete da salvação? Você sabe por quê, irmãos? A nossa mente é onde nós recebemos a palavra de Deus. É na nossa mente que nós cremos, que nós confessamos. Então a nossa salvação está onde? Na nossa mente. Porque a Bíblia diz que o culto ele é racional. Você pode dizer amém? E para você proteger o que você recebeu, para que tu venha proteger a palavra que foi semeada aqui, você tem que proteger a tua salvação e colocar o capacete da salvação. Escuta, irmãos, a Bíblia diz que um semeador, um homem que planta, né, um plantador, semeador, ele sai para semear. A Bíblia diz que ele joga a semente em um lugar que tem pedras. A Bíblia diz que essa terra, ela recebe a semente,
mas pelo fato de ter pedra e tudo ali, ela não consegue crescer. Existe aquela que foi jogada no caminho, só que foi lá, o homem pisou e o passarinho foi e comeu. Então escuta uma coisa, tem pessoas que recebem a salvação, recebem a palavra salvífica aqui na sua mente, só que ela não coloca o capacete para preservar aquilo que ela recebeu. Aí Satanás vai e tira a semente que foi colocada aqui na sua cabeça. Quem está comigo aqui diz amém. Quem está comigo diga glória a Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Então, irmãos, nós recebemos a salvação aqui, porque é aqui que nós cremos e é aqui que nós confessamos. Então você precisa guardar a tua mente. E qual o melhor capacete para guardar o crente da hora da luta, da prova e do pecado? É a palavra de Deus. Esse é o maior capacete que tem. Com esse capacete não tem flecha do inimigo, não tem youtuber do diabo que possa tirar a salvação e corromper aquilo que Deus colocou na tua mente. É quando você coloca o capacete da salvação, o inimigo não consegue tocar. Por quê? Porque tu está blindado, aleluia. Agora olha para cá, se Paulo está trazendo essa alusão de guerra, de armamento, o soldado que tem o capacete da salvação, num cenário de guerra, irmão, quando é que o soldado tira o capacete? Quando ele não se sente em perigo, sim ou não, pastor? O soldado tira o capacete quando ele está em casa, quando ele está confortável, quando ele não se sente em perigo. Então escuta, tem muito soldado que pela cegueira espiritual está se sentindo confortável demais e não sabe o real perigo que está vivendo, então ele tira o capacete da salvação. Tem pessoas que receberam a palavra de Deus, mas ele está numa guerra, mas pela cegueira espiritual, pela falta de oração, ele começa a relaxar, ele tira o capacete. Ele tira aquele tempo que ele tinha com Deus de ler a Bíblia, ele vai tirando, e quando ele menos espera, uma flecha acerta a cabeça e ele perde a sua salvação. Então escuta, nunca relaxa no teu serviço com Deus, nunca relaxa de orar, de ler a Bíblia, jamais. Está cansado, ore. Eu falei isso com o pastor Joabe, é um amigo do serviço. Eu falei assim: pastor, tem dia que a gente chega cansado, né, varão? Tem dia que lá no meu trabalho tem sessão lá até 11 horas da noite, e no outro dia tem que estar cedo novamente no trabalho, e a gente conversando, e eu falando assim: olha, varão, a gente chega cansado, mas se não orar, no outro dia, só vem tentação e cilada do diabo. Nós temos que orar na nossa muita força e na nossa pouca força. Nós temos que orar quando está tudo bem, quando está tudo mal também. Mas uma coisa eu aprendi: nunca deixar de orar e de buscar a presença de Deus. Você sabe quando que Satanás dá uma cilada em alguém? Quando ele vê que esse alguém está disperso com as coisas de Deus. O soldado tira o capacete quando ele sente que está tudo bem. Então quando você está numa guerra espiritual, mas você não ora, não lê a Bíblia, você não vê a guerra que você está passando, você se sente confortável e começa a tirar aquilo que você construiu com Deus lá atrás. Quem está comigo diz amém. Agora eu quero encaminhar aqui para o final, nós caminharmos aqui para o final da mensagem, mas muito importante, sobre capacete. Nós temos um exemplo na Bíblia. A palavra de Deus fala que um homem enorme, gigante, experiente de guerra, chegou em Israel e começou a afrontar o exército do Deus vivo. Davi, que não tinha nada a ver com a guerra, estava indo entregar queijo. Ele olha aquele homem gigante escarnecer de Deus, escarnecer e amaldiçoar o exército do Deus vivo, ele não aguenta. Ele olha para aquele gigante e diz: quem é este guerreiro filisteu que ameaça o exército do Deus vivo? Quem é esse homem? Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Ali tinha guerreiros experientes, que provaram muitas batalhas, mas ninguém ali era homem o suficiente para enfrentar Golias. Quem está comigo diz amém. Davi, aquele homem pequeno, nunca pegou numa espada, disse: eu vou enfrentar esse homem. O rei viu que não tinha opção: vai tu mesmo. Não tem ninguém, pode vir. Aí Saul diz: mas já que tu vai para a batalha, você não vai de qualquer jeito. Eu vou te dar a minha armadura para tu lutar com Saul. Eu vou te dar o meu capacete para tu lutar contra Golias. Aí quando o rei coloca o capacete, a armadura,
Davi olha para aquele tanto de coisa e diz: isso não é para mim, aleluia. Se essa armadura humana fosse garantia de batalha, o rei mesmo poderia lutar, mas eu tenho algo diferente. Escuta uma coisa, o rei coloca a sua própria armadura em Davi, e Davi diz: não é para mim. Só para você entender melhor, houve um homem lá na guerra de Troia, estava acontecendo uma guerra, e o príncipe que mais lutava, melhor manuseava a espada, estava doente. O parente de Aquiles, esse príncipe que eu estou dizendo é Aquiles. Aquiles está doente e o povo começa a perder na batalha de Troia. Ninguém consegue ganhar. Tinha um homem valente que derrotava todo mundo. E o povo dizia: só Aquiles que pode nos salvar. Então, um parente de Aquiles, um primo, sei lá, ele vai até o quarto do seu parente, né, de Aquiles, e pega a armadura dele. Ele coloca o capacete de Aquiles, ele coloca o peitoral de Aquiles, ele vai para a guerra. Quando o parente dele chega com as armaduras de Aquiles, o povo começa a dizer: Hosana, Hosana, aleluia. Finalmente chegou aquele que vai nos salvar, um homem experiente de guerra, um homem que é poderoso. Mas quando ele começa a lutar, o povo diz: esse não é Aquiles. Quando ele desembanha a espada e começa a lutar, Aquiles não luta desse jeito. E quando aquele homem poderoso mata aquele jovem, ele tira o capacete e ele vê que não é Aquiles. Ou seja, Aquiles tomou uma armadura para si que não era dele. Aquiles quis ser uma pessoa que ele realmente não era. Quando Saul tenta colocar armadura em Davi, Davi vê que aquela armadura não é para ele. Então escuta uma coisa: a ideia do ímpio não serve para tu, aleluia. O pensamento mundano não serve para aqueles que são homens de Deus. A frase de um espírita não serve para tu colocar no teu status, porque a armadura do mundo não é a armadura do servo de Deus. A armadura do outro pode ser guerreiro, pode ser bom, mas não serve para tu. Você tem a tua identidade, o teu jeito, preserva aquilo que Deus te entregou. Para você ser usado para pregar, você não precisa imitar pregador fulano de tal. Tenha identidade, não coloque a armadura de ninguém, seja você mesmo, aleluia. Tenha unção, tenha santidade, tenha comunhão com o Espírito Santo, e Deus vai te usar da maneira que você é, aleluia. Oh, decalassúria cante, orebandarassúria bassuia. A armadura de Saul não era para Davi. Davi olha para aquele gigante, afrontando o seu Deus. Aleluia. Davi olha para aquele homem e diz: isso não pode ficar dessa forma, não tem ninguém aqui para lutar contra esse homem. Não tem nenhum guerreiro aqui experiente para enfrentar. Olha o que ele está fazendo. Ele está amaldiçoando o exército de Deus. Ele está falando contra o exército de Deus vivo. Davi então se coloca em prontidão para matar aquele homem. Você sabe por quê? A armadura de Davi era a unção de Deus. Aleluia. Eu lembro de um corinho de fogo, que ele canta assim: Davi com autoridade pôs a pedra numa funda, girando sem parar, não se importava com a armadura, pois sua armadura era a unção de Deus, e com autoridade venceu o filisteu. Oh glória! Davi tinha uma coisa que todo aquele exército não tinha: unção e poder de Deus. Mais vale um homem, mais poder tem um homem pequeno, cheio do Espírito Santo, do que um exército de gente experiente, mas que não tem Deus na sua vida. Mais vale um analfabeto sem dente, mais cheio do Espírito Santo, do que 1000 intelectual na porta de uma igreja, aleluia. O que vale na vida de um homem, de um crente, é o Espírito Santo, é o selo que ele possui, é o que faz a diferença. Pode ter qualquer gigante na tua vida, não tem nada maior do que a unção e a presença de Deus. Quem está comigo diz amém. Saul tinha armadura, tinha espada, tinha capacete, mas não tinha unção. Saul tinha trono, mas não tinha a autoridade que Davi tinha com aquele que está sentado no trono acima de todos os tronos. Presta atenção aqui. Davi então diz: não quero armadura, não quero espada, não quero escudo, não quero lança. Davi então se coloca no fronte de batalha para enfrentar o Golias.
Lembrando que Davi nunca pegou numa espada, nunca foi guerreiro e só cuidava de ovelha e não era visto por ninguém. Mas Deus contemplava Davi. Aquilo que era problema para o homem comum, para o homem espiritual, ele tinha uma solução. Quem está comigo aqui diz amém. Ainda tem algo que o Senhor vai falar aqui de forma mais forte, então preste atenção aqui. Davi se coloca naquele fronte de batalha. Quando Golias vê Davi, aquele menino de um semblante bom, ruivo, baixinho, com um cajado que ele usava para as ovelhas e uma funda na mão, ele começa a rir e escarnecer. Golias fala assim: Davi, tu acha que tu está vindo pegar um cachorro? Tu acha que eu sou um cachorro para tu vir com um pedaço de pau e uma funda na mão? E Golias começa a amaldiçoar Deus e Davi começa a tomar as dores. Golias começa a amaldiçoar o exército de Deus e Davi começa a tomar as dores. Porque aquilo que atacam no evangelho atinge também a mim. Porque eu aprendi que profeta é sentir o que Deus sente, aleluia. Então escute aqui. Golias começa a atacar, o povo de Deus começa a atacar Deus. Quando Golias para de falar, Davi olha para Golias e diz: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Eu vou a ti em nome de Deus, oh glória. Tem gente que está pegando aqui essa palavra. Decanto de calassura baçuia. Davi tinha o que nenhum outro homem tinha. Davi tinha uma graça que nenhum homem naquele lugar tinha. O que Davi tinha? Davi tinha um poder de Deus, aleluia. Davi tinha a graça do Espírito Santo. Isso foi suficiente para dar vitória para aquele jovem, aleluia. Agora eu vou te passar uma chave, uma senha que está aqui dentro desse versículo. Você sabe por que Davi se prontifica a enfrentar aquele homem e os outros não? Quantas outras pessoas eram mais fortes que Davi, mais experientes? E por que ninguém se prontifica somente Davi? Você sabe por quê? Prioridades. Você não entendeu aqui, mas você vai entender. Quando Golias começa a afrontar todo mundo, eu já estou encerrando, eu fecho aqui a minha Bíblia. Quando Golias começa a afrontar e ameaçar, todo mundo pensou na sua terra. Se não aparecer ninguém para ganhar de Golias aqui, vamos perder nossas terras, vamos perder nossos bens. Porém, quando Davi ouve Golias, Davi não está pensando na sua terra, não está pensando nos seus bens, Davi está pensando no nome de Deus. E eu aprendi que a unção de Deus e o revestimento do Espírito Santo estão sobre aqueles que priorizam antes de tudo a presença de Deus. Todos os outros estavam dizendo: se Golias ganhar, vou perder minha terra. Se Golias ganhar, vou perder minha casa. Se Davi ganhar, ou se Golias ganhar, eu vou perder minha casa. Se Golias ganhar, vou perder meus bens. Davi olhava para aquele homem e não pensava na sua terra, na sua casa, ele pensava no nome de Deus. Ou seja, quando você prioriza o que é espiritual, Deus garantirá o material sobre a tua vida. Quando você prioriza o nome de Deus, o próprio nome de Deus te recompensará. Quando a presença de Deus for tudo para você, Deus te dará tudo o que você precisa, pelo fato de priorizar a presença de Deus. Aí a gente fica conturbado com tanta coisa, meu Deus, como é que eu vou resolver tal coisa, o quê? Você está igual os guerreiros, pensando só no material, o que eu vou perder, se eu não pagar, o que vai dar? Davi está pensando em Deus, aleluia. Davi priorizou o nome de Deus. Ele disse: quem é este guerreiro filisteu que afronta o exército do Deus vivo? A maior dor para Davi não era perder uma casa, não era perder um bem. A maior dor de Davi era ver o nome de Deus perdendo o crédito, perdendo a honra. Então escuta uma coisa. Tem muita gente que está estacionando o seu ministério, está estacionando a sua vida com Deus, e você está deixando a oportunidade de fazer o nome de Deus mais honrado, aleluia. Não tem na oração do Pai Nosso quando diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Calma aí, Deus não é santo? Por que santificado seja o teu nome? Porque só pode ser santificado aquilo que antes era impuro. É ou não é, pastor Pedro? Algo só pode ser santificado, entrar num processo de santificação, aquilo que já não nasceu santo. Você concorda comigo? Então por que Jesus diz: santificado seja o teu nome? Porque Deus é santo. E o nome dele?
Deus é santo, mas o nome de Deus é escarnecido por muita gente, pela falta de exemplo daqueles que dizem ser filhos de Deus. Deus é santo, mas o nome de Deus é blasfemado na boca de muita gente, por quê? Por falta de conduta e de caráter daqueles que são filhos de Deus. Então santifique o nome de Deus. É quando alguém olhar para você e vai dizer, verdadeiramente o Deus dele é um Deus santo, porque ele se porta com santidade. O Deus dele é fiel, por quê? Porque ele trata os negócios dele com fidelidade. Então honre o nome de Deus. Você pode dizer amém? Ô glória, por favor, fique de pé. Ô glória. Decanto recalabandara súria labasuia. Recanto decalabandara súria mancho rebandara súria basuia. A glória e a presença do Senhor está sobre este altar, está sobre este lugar. Deus tem azeite para derramar sobre a tua vida. Tem brasas do altar para ser derramadas sobre